Salve, salve, aqui Carlos Coan, diretamente do Nono Congr 2024, Metaverso Corporativo, Papo de Bar. Estamos com os mentalistas no palco, mas estamos com quem? Se apresente, seu nome, o que você faz, o que você está fazendo no Congr. Bem-vindo. Ô pessoal, tudo bem? Meu nome é Luiz Paulo Quevedo, eu sou jauense, mas atualmente eu moro em Bauru, e eu vim aqui para aprender com o pessoal de sucesso, os cases, e me desenvolver profissionalmente, sair um pouco da minha zona de conforto, embora a gente esteja constantemente se atualizando, estudando, fazendo curso, mas eu acho que sempre tem um pouquinho de zona de conforto, né? Que maravilha. Que a gente precisa reestruturar, reconstruir, e eu acho que esse é um grande objetivo aqui, não só meu, mas do pessoal que veio aqui. Que maravilha, eu tô vendo que tem livros aqui na mesa, eu já plantei uma árvore, já fiz um filho, falta escrever um livro. E você? Já plantou árvore? Por enquanto falta o filho. Falta o filho. Falta a árvore filho. Você plantou. A árvore eu já plantei. Mas livros já nasceram 4 filhos livros. Isso, tem 4 livros aqui, eu vou falar um pouquinho sobre eles, apresentar para o pessoal. Esse ano saiu o quinto, quinto... Começa por qual? Começa pelo Metamorfose. Que bacana, mostra ali para a câmera pra gente. Esse saiu em 2020, daí eu vou contar um pouquinho sobre ele, a jornada dele. Que legal. E o que aconteceu com esse livro? Todos nós temos traumas, temos desafios, temos pontos de melhoria e junto com isso nós temos também a versão negativa que a gente constrói de nós. E precisamos desconstruir isso para reconstruir um ser de luz, um ser com virtudes, onde a gente tira os nossos vícios e transforma ele em virtudes. E esse livro eu finalizei, foi publicado em 2020, mas foi de uma reconstrução que eu fiz de quem eu era. Então, o livro, como dizia Raul Seixas, a metamorfose ambulante é sério. Isso, a metamorfose. Sim, com certeza. E isso é uma questão que não implica ferramentas técnicas ou conhecimentos ou formação. É uma questão de autoconhecimento. E o que é o autoconhecimento? Normalmente o pessoal fala muito sobre autoconhecimento, sim, mas é nada mais do que ouvir seus sentimentos. E normalmente a gente não faz isso, a gente não escuta os nossos sentimentos, né? E aonde que está o nosso foco de atenção? Nosso foco de atenção está nas redes, está na televisão. Estamos desfocados do nosso eu e focados em outras coisas que a gente nem sabe se está prestando ou não para a gente, né? Com certeza. E normalmente o pessoal pega e fala, nossa, usar as redes, as ferramentas que elas utilizam são gratuitas. Elas não são gratuitas, tem um custo. E qual que é esse custo? É o nosso tempo. Se utilizado de forma certa, tem muitas vantagens. Mas se utilizado de forma errada e equivocada, com o foco de atenção nelas, é o nosso tempo. E aí, como que a gente mede isso? Que é o segundo livro. Caramba, então por sair da metamorfose, entendi, mas incomodou o Quevedo, nosso Luiz Paulo Quevedo, e aí partiu para o segundo, que complementou o quê? Isso. Do primeiro. O segundo, ele fala sobre a importância dos 86.400 segundos. Uau. Que essa é a quantidade de segundo que tem em um dia. Aqui é virado no Jiraya, viu? E o que acontece? A proposta desse livro é a questão do seguinte: família, propósito, trabalho, amor. Então a gente pegou a ferramenta, a roda da vida, abriu para esses aspectos, que são os aspectos financeiros, sociais, família, amor e tudo mais, e pegou e falou, como que a gente constrói isso de uma forma saudável? Vivendo o presente. Caramba. O que é 85.100 segundos quer dizer em horas? É a quantidade de um dia. É a quantidade de um dia. Até, inclusive, se o pessoal for pesquisar... Até, inclusive, se o pessoal... Eu sem meu celular já ia querer fazer o cálculo e fiquei aqui atordoado, perdido. Então isso é um dia. Isso é um dia. Até, inclusive, se o pessoal for pesquisar algum vídeo na internet e tudo mais, tem vários vídeos falando sobre isso. Caramba, quero o pessoal interagindo aí no chat. Olha que coisa fantástica. Vocês sabiam que 86.600 segundos era um dia? É um dia. Como você está aproveitando bem seu dia? Sensacional. E normalmente, como que a gente vive? Como que é a nossa rotina de vida? Acordou, mas tem que ir no trabalho, mas não quer. Fico mais 10 minutos na cama. Odeia segunda-feira. Quebra o celular e perco hora. Não vê a hora de chegar na sexta. Que é o sextou. Mas e o segundou? Não pode ser bom? Isso. Daí chegou sábado e domingo, a pessoa não vive. Por que ela não vive? No final de domingo, começa a ficar depressivo porque eu vou... Ouve a música do Fantástico.
Daí já bate a depressão. Mas o que Cara, acontece sensacional. com os hábitos? A pessoa, ela tem um hábito de segunda a sexta. E ela simplesmente quer que aconteça uma mágica, venha uma fada com uma varinha de Sábado e cordão, domingo eu vou pra Disney. daí vai transformar a vida, mas não transforma a vida, porque nós temos hábitos e a gente é repetitivo. E muitas vezes maus hábitos, né? Maus hábitos. Que a gente repete, que continua sendo maus Sim. hábitos. Primeiro, segundo, saí dos 86.100 segundos e fui para onde? As dores e nossas mentiras. Uau! A gente mente muito? Mente muito. Infelizmente, Pra gente mesmo. pra gente mesmo. Isso que é o pior. A gente tem uma imagem do que nós somos, a gente cria esse estereótipo, porque o que acontece? Todos nós temos o nosso mecanismo de defesa baseado em nossas vivências, nossos traumas e o que a gente se transformou. Então, imagina, quem você foi e quem você é um resultado das suas experiências de infância, dos seus primeiros amigos, escola, família, primeiro relacionamento, amor e tudo mais. E dentro disso, tiveram situações que você teve que criar um mecanismo de defesa. Porque um homem, na história da humanidade, ele teve dois princípios. Ou luta ou foge. Verdade. Nessa questão de fugir ou lutar, muitas vezes a gente cria esse casulo, esse mecanismo. Né? Isso. A gente volta quase pro feto, né? Isso. E muitas vezes a gente fica mentindo, fica nisso. Nossa. E a gente pode Tô perceber. quase fazendo uma terapia junto aqui, chocado de coisas que a gente faz errado, né? E muitas vezes a gente percebe dentro dos nossos relacionamentos, família, trabalho, a gente leva esses traumas. A gente leva tudo isso. Então você vai reclamar, por exemplo, do outro. Então você sempre está terceirizando. E nisso de terceirizar, você é o evoluído. Tenho todas as qualidades, estou preparado para o mundo. Só que não, né? Só que não. E o que acontece é o seguinte: todos podem se transformar e melhorar, mas desde que olhe para dentro e pare de mentir, seja verdadeiro. Então, por exemplo, nós tivemos palestrantes aqui sensacionais que eles colocaram questões sobre a vida. E é realmente isso, a gente abrir o coração, pegar e falar, ó, eu sou ruim nisso, eu tenho que melhorar. Sim. Mas não é que nós desenvolvemos e normalmente a sociedade julga isso como algo bom ou ruim. É que pela educação e o nosso meio, a gente se desenvolveu dessa forma. Entendi. Mas o processo da educação, o que a educação ela propicia? Ela propicia a transformação. A educação, ela propicia não somente a transformação pessoal, mas a transformação de propósito de vida. Total. Para você se conhecer, a partir disso, você entende sua vida, a vida se torna mais leve, você para de mentir. Para você, é claro que às vezes a gente dá uma escorregada, mas enquanto a gente fica nesse ciclo vicioso, que é um ciclo vicioso... Poderia ser virtuoso, né? Poderia ser virtuoso. A vida, muitas vezes, não tem um sentido. E esse é um dos principais propósitos nossos. Muitas vezes, hoje, alinhado a esses pensamentos, essas reflexões, que anteriormente eram feitas pelos filósofos, e os filósofos Sim. eram, muitas vezes, banalizados pela sociedade. Porque até não se entendiam à época o que eles estavam tentando passar, né? Hoje nós temos um cunho virtuoso muito forte de religião. O exemplo de Jesus e tudo mais. Sim. Mas o que as religiões fizeram hoje? Tiraram esse estímulo do autoconhecimento, da transformação da pessoa e fizeram uma questão de um aprisionamento. Porque Jesus, o que ele veio? Transformar, mudar vidas, mudar corações. Verdade. E esse é o nosso principal propósito de vida. Encontrar o nosso propósito, transformar a nossa essência, transformar o nosso coração, para que o nosso coração baseado no amor transforme vidas. Já virei fã do Luiz Paulo Quevedo, falamos do 1, do 2, do 3, e a gente finaliza com qual aí? Quanto maior a negação, melhores são as defesas da mente. Eles são um complemento, um auxilia o outro, mas conforme a gente mais nega, melhores são as defesas da mente. Legal. Então, muitas vezes a gente não percebe isso. A gente tá lá nesse ciclo, e mesmo uma palestrante agora citou a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, Sim. vou morrer assim, vou ser sempre assim. E é um ciclo. E muitas vezes a gente percebe isso dentro da família,
dentro de ambientes empresariais por causa que existem ambientes que são tóxicos. Mas por que são tóxicos? Porque as pessoas, pela forma de se relacionar com as outras pessoas, elas se tornam tóxicas. E isso não são relacionamentos saudáveis. E olha que interessante, posso dar aqui um spoiler, né? Tem os 6 medos que travam nossa vida. Medo de falar o que pensa, medo de julgamentos, medo de errar, medo de não agradar. Isso eu tenho várias vezes. Será que eu estou agradando? Será que não? Será que aquela pessoa me cumprimentou só por educação? Será que ela concordou comigo para não sair mal? Medo de ser diferente, medo do fracasso. Sim. Que coisa. E dentro desse livro, se eu não me engano, eu falo dos 4 traumas também. Esse é um livro mais... Isso, é o mais robusto. E o que acontece com ele? Eu sempre coloco no começo de cada livro para a pessoa não acreditar em nada do que eu estou falando. Ela tem que desenvolver... Tem exercícios aqui, viu? Tem lição de casa aqui. A pessoa... Tem os passos para lição de casa, né? Isso. A pessoa tem que desenvolver o senso crítico dela. É lógico que ela vai ler, vai ver um podcast, ela vai participar de um seminário, um congresso, vai fazer um MBA. E ela vai fechar. E ela tem que fechar. Então, assim, eu coloco em todos os livros. Não acredite em nada do que eu te digo, mas construa você a sua verdade. Reflita sobre isso. Não queira fazer um curso só por causa do tempo, só por causa do diploma. Só porque o amiguinho fez e que você quer fazer para não ficar para trás. Não faça um congresso para postar foto no Instagram, para postar foto no LinkedIn porque é legal. O que veio junto com tudo isso? Absorva, né? Se transforme. E a nossa principal essência, a nossa principal função, nós temos um tempo. Então, por exemplo, eu nasci tal dia e vou morrer tal dia. Eu não sei esse dia, mas Deus sabe. Enquanto eu faço isso, eu tenho que mudar quem eu sou. É lógico, eu tenho que construir segurança para minha família, tenho que construir conforto, tenho que construir estrutura, e tudo isso casa muito com quem eu sou, mas não a busca do ter para o ser. E hoje a gente percebe que a nossa sociedade, ela está muito... Eu tenho um carrão, eu tenho uma casa, aí eu posso ser alguém de uma tribo diferente. Sim. Né? Mas será que eu sou alguém que estou preparado para ter aquilo? Então, é complicado porque a gente observa que mesmo nos relacionamentos, e hoje a gente fala muito de ansiedade e depressão, e o quanto as pessoas estão muito vivendo nas redes sociais, tudo isso está atrelado. Porque existe um mundo que não existe, né? Um mundo que não existe. O que acontece? A gente tem muita pessoa todo boa. Todo mundo é feliz, todo mundo tá de carrão, todo mundo tá fazendo brinde, todo mundo tá tomando vinho, tomando champanhe. Viajando, tá na praia. Comendo só em rodízio, os melhores que tem, a melhor roupa, o melhor carro. Verdade, verdade. E isso o que traz para a grande massa da população? Que a gente tá incluído nessa grande massa. Sim. Ansiedade, depressão, burnout, porque hoje a gente vive muito atrelado à imagem das mídias. E a nossa vida hoje, a gente criou um perfil que é um perfil virtual. É um avatar, né? É um avatar. Muitas vezes a gente tá vivendo mais essa vida virtual e esse avatar do que a pessoal, e realmente é. Se a gente for analisar as famílias hoje, almoço de domingo não existe mais. Não existe. Almoço quando você todo sai, mundo na mesa. Não tem. Então, por exemplo, eu fui criado numa geração que a minha avó fazia o almoço de domingo, alguma festa, alguma coisa assim, reunia a família inteira e tava todo lugar mundo para ali. Sentar. E tava presente. Tava presente, tinha lugar para sentar na mesa. Presente no momento. Hoje não. O que você acontece? Pede um iFood aí. Você não tem a construção, e é realmente isso. Vou comer no quarto, vou comer ali, outro vai comer na sala. Hoje não tem contato. Hoje as pessoas vivem em aquários, isoladas. Total. E cada vez nós estamos nos isolando mais. Isso vai trazer futuramente feridas enormes. Feridas para o emocional. Sim. E é muito triste. Se a gente for observar uma construção das gerações X, Y, Z, todas elas tiveram uma base semelhante. Mas o que mudou de 2010 para frente? As redes sociais. Então as pessoas elas não foram ensinadas e cultuadas a utilizar as ferramentas como ferramentas. Elas usam como prisões. Sensacional. Pessoal, Luiz Paulo Quevedo, ele me transformou aqui no tempo que a gente teve para conversar. Gostaria que você desse seu recado final, suas redes sociais, o LinkedIn, como as pessoas fazem para encontrar você e também adquirir seus livros direto para nossa câmera, Luiz Paulo. Pessoal, então, todas as redes sociais vocês vão encontrar por Luiz Paulo Quevedo. Os livros... Luiz com Z. Luiz com Z, é bom esse detalhe. Os livros, vocês podem entrar no meu Instagram, que lá
tem os links, tudo certinho. Hoje, uma das principais formas de venda é o e-book, mais do que o livro físico. Legal. Então, o e-book se vende muito. Se a pessoa também quiser entrar na Amazon e colocar Luiz Paulo Quevedo, lá aparece todos os livros, tanto o e-book quanto o físico. E uma mensagem para o pessoal, é uma mensagem que é o seguinte: não viva a vida que você espera viver no seu sonho de imaginação. Comece a viver hoje. E normalmente são coisas simples. Viva o momento. Converse com os seus familiares, converse com as pessoas do seu relacionamento. Se você tem pai e mãe, irmãos, converse com eles. Se você tem marido ou esposa, converse. Se você deseja e quer abraçar, abrace. Se você quer falar que ama, ame. Se você quer se tornar um excelente profissional, se torne. Tenha ética, tenha princípios. Nem tudo custa um determinado custo, então não se corrompa e siga seus valores, porque os seus valores são os norteadores da sua vida. Sensacional, muito obrigado. Diretamente aqui do podcast, o nosso Papo de Bar, mais um convidado especial, e daqui a pouco retornamos com mais um convidado, um palestrante, ou uma convidada, ou alguém que é participante aqui do Congere. Valeu, pessoal, até já! Abraço, pessoal, abraço!